Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Davi. E hoje eu tô aqui com vocês para a gente poder construir uma API utilizando Flask e SQLite, ok? Vamos utilizar SQL puro para construir essa API, tá? Então, primeiramente, né, para quem não conhece, o Flask é um micro framework, né, de desenvolvimento web construído em Python. E ele é um dos micro frameworks mais utilizados da comunidade. Ele também é bem antigo, então ele é muito maduro, tá? Então ele aí hoje junto com o Django é um dos mais utilizados. O FastAPI também tem crescido bastante, mas o Flask e o Django ainda são os mais utilizados. Então, gente, antes da gente construir de fato a API, vamos entender primeiro o que significa API e como que ela funciona. Então, a API é uma sigla para Application Program Interface, que nada mais é do que uma aplicação que vai definir a interface de um programa. Que, Davi? Como assim? Você só repetiu a sigla? Vamos lá. Hoje em dia, galera, quando a gente fala de API, é muito comum a gente, na verdade, estar se referindo a Web API, né? Web API. Só que uma Web API é só uma das APIs que existem, ok? Mas, resumidamente, o conceito de API vai muito mais além. Então, os computadores utilizam APIs o tempo todo para poder abstrair algo mais complexo através de uma interface mais simples. Então, um exemplo que eu posso dar de analogia, imagina o seguinte: quando você quer controlar o seu computador, você tem o seu teclado. Quando você quer digitar alguma coisa, né, digamos que você vai lá e aperta a letra A, você clica na tecla A no seu teclado. Você não sabe como que o seu teclado vai pegar aquele clique e vai mostrar de fato o negócio na tela. Tipo, o processo que o computador faz, né, de pegar o sinal eletrônico, processar isso e mostrar na tela, é algo que é controlado internamente pelo computador. Então, o teclado é uma API para que você possa digitar as teclas no seu computador. Então, é só uma analogia, tá, pessoal? APIs, a gente se refere apenas a programas. Um outro exemplo que eu posso dar aqui, no Java existe uma padronização que é o JPA. JPA significa Java Persistence API, que ele basicamente vai definir esse contrato, como que algumas persistências, né, vão ser realizadas no Java. Então, é, como que isso está sendo feito ali por baixo dos panos, não interessa para quem está utilizando a API. A única coisa que ele precisa saber é, olha, eu vou utilizar essa interface que vai controlar algo mais complexo ali por baixo dos panos, ok? E como é que uma API, né, uma Web API funciona? Então, para uma Web API funcionar, pessoal, a gente precisa entender primeiro o protocolo HTTP. O que é o HTTP? O HTTP é um protocolo de comunicação que é utilizado em toda a internet e ele é a base para tudo funcionar. E ele vai basicamente definir o seguinte: olha, toda comunicação na internet ela vai funcionar através de um contrato. Um contrato entre quem? Entre um cliente e um servidor. Esse cliente pode ser um navegador, pode ser um aplicativo, pode ser uma aplicação desktop, certo? E o servidor. O servidor, por sua vez, vai ser um servidor, né, uma máquina que vai estar disponível na internet. O cliente, ele vai fazer uma solicitação para esse servidor e esse servidor, por sua vez, vai responder a essa solicitação. E é isso que o HTTP é, pessoal. O HTTP, ele define esse contrato, a forma que esse contrato funciona. Então, olha, toda vez que eu quiser alguma coisa, eu faço uma request para o servidor e depois o servidor responde essa request. Nesse processo de comunicação, tanto a request quanto a response vão ser objetos que vão conter algumas propriedades, certo? Então, a request, ela contém 3 propriedades, a response também. Observe que eles são bem parecidos, mas eles têm uma diferença crucial. Então, a request, ela vai conter headers, que vão ter os metadados da requisição e também informações sobre autenticação. O body vai conter os dados da requisição e o método vai ser um verbo que vai definir a intenção que o usuário tem ao realizar aquela requisição, que o cliente tem ao realizar aquela requisição. Já vamos nos aprofundar um pouco melhor nisso, ok? Já a response, por outro lado,
Ela também tem os headers, que vão conter metadados sobre a response, o body, que é o conteúdo da response, né, o que o servidor está respondendo, e um status code. O status code, ele vai definir qual foi o resultado daquela solicitação. Então, existem diversos status codes e cada um deles vai indicar se a sua requisição foi processada corretamente, se deu algum erro por parte do cliente ou se deu algum erro por parte do servidor. Aqui a gente tem, pessoal, tanto os principais métodos HTTP quanto os principais códigos de status, ok? Então, quando a gente faz uma request, os principais métodos utilizados são get, post, put, delete e patch. Cada um deles vai indicar uma intenção que o cliente tem ao realizar a solicitação. Então, se eu quero, por exemplo, buscar dados, a gente vai fazer um get em uma determinada rota naquele servidor. Se eu quero criar alguma coisa, né, criar um recurso, pense num recurso como qualquer coisa. Pode ser um produto, pode ser um usuário, pode ser um cliente, pode ser um desconto, pode ser qualquer coisa, tá? Então, se eu quero criar, a gente pode fazer um post. Se eu quero criar ou atualizar um recurso, a gente pode utilizar o put. O put normalmente vai ser utilizado para atualização, mas ele também pode ser utilizado para criação. O único requisito é que ele seja idempotente. Não vamos entrar nesse tópico, mas vocês podem pesquisar o que significa idempotência. O delete também, ele normalmente faz exclusão de recursos, tá? Não precisa ser necessariamente uma exclusão, pode ser uma ação que signifique uma exclusão, como uma exclusão lógica, uma desativação ou algo do tipo. E o patch também faz atualização de recursos, mas normalmente de propriedades específicas, enquanto o put ele altera todo o estado do recurso lá no back-end, ok? E quanto aos status, esses aqui são os principais status que a gente responde, né, que o servidor responde. Então, se o status code é 200 alguma coisa, significa que a sua request, né, a solicitação, foi processada corretamente com sucesso. Se é 300 alguma coisa, significa que a sua solicitação ela foi redirecionada. Se é 400, significa que houve um erro do lado do cliente, ou seja, quem fez a solicitação cometeu algum erro. E se foi 500, é porque houve algum erro do lado do servidor. Normalmente, erros 500 indicam indisponibilidade ou então algum bug que foi criado por quem construiu a API. Agora que a gente já entendeu o que é uma API, vamos construir a nossa primeira API em Flask. Então, eu criei aqui uma pasta, ok? E abri ela no VS Code, e a gente vai estar utilizando o UV para poder criar e inicializar o nosso projeto. Então, executando o v init -python 3.12, porque eu quero usar o Python 3.12 aqui. Se você ainda não conhece o gerenciador de pacotes UV, pessoal, dá uma olhadinha aí no canal, vai estar aqui no card o vídeo sobre o Astral UV. Dá uma olhadinha, vai lá, se você não conhece, vai lá, dá uma olhada no vídeo, conhece o UV, depois você volta aqui, ok? Então a gente vai primeiro inicializar o projeto, olha só, ele vai criar aqui alguns arquivos, ok? E aí agora a gente vai adicionar o Flask, com o v-add Flask. Então aqui ele vai adicionar, ele vai instalar tudo certinho e criar o ambiente virtual pra gente, ok? Esse main eu vou renomear e vou chamar ele de app.py. E aí, aqui no canto inferior direito, eu também quero selecionar esse ambiente que foi criado. Então eu vou vir aqui, ó, e vir aqui no recomendado, tá vendo? Que é exatamente esse ambiente. Ok? Cadê? Ele não selecionou ainda, aparentemente. Agora ele selecionou. Beleza? Então, para a gente poder criar a nossa primeira aplicação Flask, a gente vai lá do módulo Flask, importar Flask, depois app vai receber Flask, name. Ele não está reconhecendo, vamos recarregar aqui a janela que ele deve reconhecer. Pronto, agora sim ele está com o highlight aqui certinho. Então, a gente vai criar essa variável app, e aí agora a gente vai declarar nossa primeira rota, que vai ser a rota raiz, def index, e ela vai retornar somente um hello world. E aí, para poder rodar a aplicação, se eu executar esse arquivo diretamente, eu quero que o app rode com debug igual a true. Dessa forma aqui. Ok? Então, essa aqui, pessoal, é a nossa primeira aplicação Flask. O que a gente está fazendo? Então, estamos importando a classe Flask aqui de cima, criando essa variável app, né, que é uma instância da nossa classe Flask,
E esse cara aqui vai ser a nossa aplicação Flask. Essa variável é ela que vai ser quem vai gerenciar toda a nossa aplicação Flask ali por baixo dos panos, ok? E aí, a partir disso, a gente vai começar a registrar as nossas rotas. Então, vou registrar aqui uma rota barra, tá? Ah, Davi, qual que é o método dessa rota? Então, quando a gente for definir nossas rotas, ou também conhecidas como endpoints, cada endpoint ele vai ter vinculado a rota e um método HTTP. Eu posso reutilizar a mesma rota, portanto que o método HTTP seja diferente. A gente vai ver isso posteriormente. Mas a princípio, observe que aqui a gente tem a rota barra e o método que esse cara está utilizando é o método get, porque é o método padrão do Flask, quando a gente não passa. Mas eu posso especificar nessa propriedade methods, onde dentro de uma lista a gente passa todos os métodos que a gente quer aceitar nesse endpoint, ok? Então, logo abaixo da definição da rota, a gente define uma função, onde essa função vai ser responsável por processar aquela requisição. Nesse caso, quando eu fizer uma request, que vai ser um get, nessa rota, ele vai retornar a string hello world, ok? No Flask, a gente pode também colocar para que uma rota processe mais de um método, dessa forma aqui, tá? Eu normalmente prefiro separar em rotas diferentes, quer dizer, a mesma rota, né, mas com métodos diferentes e utilizar funções diferentes, só por uma questão de organização mesmo, ok? Mas vamos deixar assim por enquanto. E aqui embaixo, né, a gente está rodando nossa aplicação. Para ver se está tudo funcionando, vamos rodar aqui com Python normalmente. E aí, se deu tudo certo, ele vai mostrar essa mensagem aqui, né? Warning, tananã, running on, e ele vai te dar esse link. Então a gente pode clicar aqui nesse link, e olha só que bacana. A gente pode vir aqui, ó, e observe que ele retornou exatamente Hello World. Assim, ah, Lavi, como assim? Você já fez a solicitação? Sim. Lembra que o navegador, pessoal, ele também funciona utilizando HTTP. Por ele funcionar utilizando HTTP, toda vez que você acessa qualquer link no navegador, na verdade, ele está fazendo um GET. Só que o sites é um GET que retorna HTML. No nosso caso, como a gente vai estar fazendo uma API REST, a ideia é que quando a gente fizer as requisições, ele retorne um JSON, ok? Então, eu fiz aqui a solicitação, observe que ele até bateu aqui, ó, ele tentou buscar o favicon, porque está no navegador, mas ó, ele fez um GET na rota barra e retornou Hello World. Agora que a gente já entendeu como que uma aplicação Flask básica funciona, a gente vai começar a criar a nossa API. E aí, para isso, o que a gente vai fazer? Eu não vou utilizar o Flask básico. Por quê? Porque tem algumas coisas que é meio complicado de fazer com Flask. Não é complicado, mas é porque, como ele foi construído para ser um micro framework, né, algo mais leve, a gente vai precisar instalar outras extensões para facilitar a nossa vida no momento de criar essa API. E eu vou estar utilizando um carinha, que é o API Flask. O que é o API Flask, Davi? O API Flask, pessoal, é uma lib baseada no Flask, tá? Então ela foi construída em cima do Flask, que vai facilitar a nossa vida quando a gente quiser construir uma API utilizando o Flask. Então ele já vai trazer, pessoal, uma série de extensões que foram construídas, né, da própria comunidade Flask, que ajudam a gente a fazer isso. Ok? Então, um dos grandes benefícios de utilizar o Flask é que o Flask, a comunidade, por ela ser muito madura, ela tem um monte de extensões, bibliotecas que integram já com o Flask e que já nos ajudam a desenvolver as nossas APIs e nossas aplicações web. Então, ao contrário do Django, que quando você instala normalmente, ele já traz um ecossistema muito mais robusto, o Flask ele é bem levinho. Então, você pode ir instalando extensão por extensão só para fazer coisas específicas. Okay? Nesse caso, eu vou instalar o API Flask. Então, vou vir aqui, eu vou remover o Flask, tá? Vou desinstalar o Flask padrão, porque eu quero adicionar o API Flask. E aí, olha só, observe que ele vai instalar um monte de biblioteca, inclusive o próprio Flask, o API Flask, e algumas outras extensões aqui, ó, como o Flask HTTP-Auth, que é para facilitar a autenticação, Flask Marshmallow, que é para serializar os JSONs, ok? O próprio Marshmallow, né, que é uma biblioteca para isso. E é isso, ele vai facilitar bastante a nossa vida. Se a gente for ver aqui no PyProject, olha só, observe que a gente tem o API Flask aqui, ok?
Quais são as principais diferenças entre o API Flask e o Flask? Bora lá. Primeira delas é, para a gente poder definir as rotas com o API Flask, vai ser muito simples. E para a gente poder migrar uma aplicação que está utilizando o próprio Flask para o API Flask, também é muito simples. Então, basicamente, eu só preciso fazer uma importação from API Flask, import API Flask, e aí eu troco o Flask por API Flask. Pronto. É isso aqui, gente. Nossa aplicação já está migrada, tá? Inclusive, se a gente quiser rodar, observem que nossa aplicação vai continuar funcionando da mesma forma que estava, ok? Olha só, ele fez a requisição, funcionando perfeitamente, ok? Vou deixar aqui no debug porque a gente vai só ficar reiniciando esse cara. Então, agora, o que a gente faz? Tá, Davi, você disse que facilita a definição de rotas? Sim. Ao invés de eu ter que fazer app.route, eu posso fazer simplesmente app.o método que eu quero utilizar. Nesse caso, se eu quero que a rota seja um get, eu vou fazer um app.get. E eu passo a rota. Se eu quero que seja um post, app.post. Se eu quero que seja um delete, app.delete. E assim por diante. Então, primeira coisa que já facilita demais a nossa vida é isso aqui, tá? Então, observe que esse endpoint continua funcionando exatamente da mesma forma. Ok? Segundo ponto, gente, que o API Flask facilita demais, é que o API Flask, ele também já vai trazer pra gente uma documentação utilizando o Swagger e a especificação OpenAPI. Então, para isso, basta a gente acessar a rota /docs. Então, ao acessar a rota /docs aqui com o API Flask, olha que bacana, ele já traz pra gente, pessoal, toda uma especificação, né, com uma interface no Swagger, que é gerado através da especificação OpenAPI, ok? Então a gente pode testar essas requisições aqui também, ó. Posso vir aqui, ó, try it out, e olha só, observe que ele já retornou automaticamente Hello World. Então, essa interface aqui no Swagger, ela vai ajudar demais a gente a fazer os nossos testes. Agora, para a gente continuar a nossa API, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui criar uma pastinha que eu vou chamar de src, só para isolar toda a parte do código dentro dessa pasta, tá? Eu gosto de utilizar esse padrão, porque aí fica separado dos outros arquivos, ok? Então, além desse arquivo app.py, né, que eu agora, aqui no API Flask, a gente pode trocar coisas como título e versão, eu vou declarar aqui que eu quero um título que vai ser Product API. Por quê? Porque isso aqui vai ser uma API de produtos, ok? Além disso, eu vou criar aqui um outro arquivo que vai ser os schemas.py. E aqui fica um ponto muito bacana. Por quê? Quando a gente vai criar uma API, a gente precisa de uma forma interessante para receber dados e para retornar os dados. Lembrando que dentro do Flask e do API Flask, né, ou dentro de APIs, a gente pode criar o que a gente conhece como esquemas, que vão definir os nossos modelos de entrada e de saída. Então, eu posso vir aqui, ó, from API Flask, import schema, e aí a gente pode criar uma classe, por exemplo, que vai se chamar product in de input, ok? Se vocês olharem a documentação do próprio API Flask, ele vai falar aqui para vocês, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, em request handling, e ele vai passar aqui algumas informações, inclusive a geração dos esquemas, tá? Aqui, ó, esquema, pegar a imagem, tananã. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui, ok? Então a gente vai querer esse esquema aqui, beleza? E aí a gente vai definir os campos desse cara. O que eu quero mais aqui nesses campos? Então a gente pode vir aqui em apiflask.fields, importar string, inteiro, float, né? Nesse caso, eu vou querer o décimo, ok? Não tem problema, esse cara aqui, tá? E para a gente poder definir, a gente vai falar o seguinte, olha, eu vou ter um campo que eu vou chamar de name, que vai ser uma string, ok? A gente pode passar também o required como true. Eu vou ter um campo chamado quantity, que vai ser um integer. Required também como true. Eu vou ter um campo chamado price, que vai ser um decimal. Ok? Required também como true. Poderia ser float aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar como decimal porque eu quero uma precisão maior nesses cenários.
ok? Então, eu quero nome, quantidade, eu quero também uma descrição, description, que vai ser uma string, não vai ter required, tá? A gente também pode colocar, gente, algumas validações aqui dentro desse validate, tá? Então, a gente pode importar aqui do próprio API Flask, ponto validators, import length, por exemplo, o validador de tamanho. Então, eu posso dizer o seguinte aqui, olha, cara, aqui no description, eu quero os validate com um validador de length, onde o max vai ser 255 caracteres. Então, a gente pode fazer assim, fazer essa limitação aqui, tá? E colocar dentro desse array quantos limitadores a gente quiser. Aqui no quantity, eu também vou querer um validate, tá? Só que no caso do quantity, a gente vai ter outros validators, que é o min size, não lembro, é o range, esse cara aqui, tá? Então, o range, que eu vou falar o seguinte, olha, o mínimo tem que ser 0. O máximo, não vai ter máximo, e eu posso, inclusive, passar aqui um valor default, que eu não lembro se é só default, acredito que sim. Ah, acho que é load. É load default, esse cara aqui, tá? Load default 0, ok? Então, se por algum acaso esse dado não foi informado, ele vai carregar por padrão como 0, ok? Por fim, o price, mesma coisa, eu também vou querer esse validate. E o valor padrão eu vou colocar como 0.01, tá? O mínimo aqui do price, ok? Se eu não fiz nada errado, agora a gente pode criar aqui uma nova rota que vai fazer o seguinte, app.post, nesse caso eu quero que seja barra products def create product, ok? E aí, aqui que está a sacada. Para a gente poder dizer que a gente vai receber esse dado aqui, o API Flask ele facilita bastante para a gente fazendo o seguinte, app.input, e a gente passa qual que é o esquema. Nesse caso, eu vou fazer aqui from schemas, import product in. Então, o meu esquema de input é product in, ok? A gente pode passar alguns outros caras, como, por exemplo, location ou name, né? Por padrão, se eu não me engano, esse arcname é JSON Data, tá? Isso aqui vai vir como um dicionário. Vamos dar um print JSON Data e dar um return JSON Data. Vamos ver o que acontece aqui quando a gente faz dessa forma, tá? Então, a gente pode agora rodar nossa aplicação aqui. Opa! Must not be set for required fields. Ok, ah tá. Então isso aqui eu posso dizer que ele não é required, né? Porque o cara não precisa passar. Vamos dar uma olhada aqui agora. Ok, aparentemente rodou tranquilamente. Se eu for vir aqui na documentação e recarregar, olha só, observe que ele mudou já o título. E também já reconheceu que tem um novo endpoint. Ele colocou aqui, ó, tem o description, tem o name, tem o price e aqui tem o quantity. Vamos tentar fazer essa requisição aqui, olha só. Então, se eu tentar executar, must be greater than or equal. Tá, porque aqui ele tá como string, né? Porque ali tá como decimal. Vamos colocar aqui. 0.01. Vamos colocar isso aqui como float? E ver o que acontece. Tá, ele tirou o decimal ali, carregou. Opa, esse cara aqui não, né? Tem que rodar o r.py. Olha só, beleza. Ele recebeu, observe que ele até retornou pra gente, tá? E se a gente for ver aqui o print, olha só, ele recebeu os dados ali dentro de um dicionário, ok? Lembrando que JSON Data é um nome padrão. Se você quiser mudar, você pode vir aqui ó, em argname e mudar o argname, tá? Então eu posso botar só, por exemplo, product in aqui, ok? E aí eu tenho que mudar aqui também para product in para poder funcionar, beleza?
Você vem aqui para request e olha só, funcionando novamente aqui perfeitamente. Ok? Então, tranquilo, criamos aqui o nosso endpoint, né, para poder retornar os dados, tá? Assim como a gente pode criar esses esquemas de input, a gente também pode criar os esquemas de output. Então, eu posso vir aqui, ó, e criar um class product out, que vai ser um esquema também, ok? E eu quero que ele tenha as mesmas coisas que esse cara. Eu não preciso aqui, nesse caso, definir nenhuma validação nem nada, eu só quero os tipos mesmo. Mas com o campo ID, como integer. Não assim, né? Dessa forma aqui. Okay? Então, essa aqui é a ideia do out. E aí, aqui eu posso definir que isso aqui vai ser um app.output product out. Dessa forma aqui. Tá? Vamos ver se a gente consegue simular na mão. Vou botar aqui ID 1. Só para a gente ver isso aqui saindo na prática. Qual que é o benefício de definir esses esquemas de output? É que na documentação, ele vai ficar aqui exatamente qual que é o esquema de output. Então, olha que bacana. Ah, eu preciso rodar a aplicação, né? Porque ela está parando. Vamos rodar aqui de novo. Olha só. A response dos intos, ele vai indicar aqui, ó. Olha, ele vai ter description, ID, name, price e quantity. Tá? Inclusive, se eu vir aqui e fizer essa solicitação, olha só, observe que ele já retorna exatamente como ele está. Algo que eu gosto de fazer nas minhas APIs também é, perceba que ele está ordenando esses caras. Eu não gosto de deixar os JSONs ordenados. Mas isso aqui é só preferência minha, tá, gente? Não faz diferença nenhuma, ok? Então, aqui a gente pode pegar esse parâmetro e definir como false, tá? Então, você pode fazer app.json.sortKeys como false, e aí, olha só, observe que ele vai trazer exatamente na ordem que você definiu lá no seu esquema. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu como é que a gente recebe dados, né, e também retorna dados, a gente vai conectar com o banco de dados. E aí, o que a gente vai fazer, né? Então, eu vou vir aqui, galera, fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de db.py, ok? E aí, desse cara, eu vou colar aqui umas funções porque só para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, primeiro eu criei essa função chamada getDB, que ela vai conectar, beleza? Em um banco de dados SQLite, ok? Então, estou importando aqui o módulo do SQLite e estou conectando por esse caminho aqui. E a outra função é a função createTables, que ela vai fazer o quê? Ele vai abrir um arquivo, que é esse dump.sql, vai ler esse arquivo e aí vai executar esse script, né? Vai tentar executar esse script aqui. Vai criar a conexão, vai criar o cursor e vai executar o script, ok? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Olha só, eu vou criar aqui uma pastinha que eu vou chamar de SQL. E aqui dentro a gente vai ter o arquivo dump.sql. O dump.sql, pessoal, normalmente é um arquivo que a gente cria para definir a estrutura inicial do banco de dados. Beleza? Então, aqui eu vou criar o script. Qual que vai ser o script? Create table products, onde a gente vai ter um ID, que vai ser um integer, vai ser uma chave primária e vai ser auto-incrementado. Eu também vou ter um name, que vai ser um text, não pode ser nulo. Vou ter uma description, também vai ser text, só que esse cara pode ser nulo. O que mais que a gente tinha definido aqui nos esquemas? Quantidade e preço. Então, a gente também tem que ter isso aqui. Então, aqui a gente vai ter quantity, integer, not null. E, por padrão, vai ser 0. E o price vai ser um float, not null. Ok? Price, gente, normalmente não é interessante que a gente coloque como float, tá? Porque o float ele não é preciso. E valores monetários é interessante que a gente coloque valores que tenham precisão, ok? Ou até como string. Mas nesse caso não tem problema, tá? Porque aqui é só um exemplo mesmo com fins educacionais, ok? Então aqui, esse aqui é nosso arquivo que a gente vai fazer aqui no app. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um
import db ou from db, import getDB e createTables. Vou importar essas funções. E aí, aqui no run, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é, eu vou criar as tabelas. Caso já existam, o que vai acontecer? Ele vai cair aqui, né? Perceba que isso aqui está dentro de uma estrutura de try. Então, se já existir, ele vai cair aqui nesse print e vai mostrar o erro. Se não existir, ele vai criar para a gente, ok? Então, a gente consegue ter esse controle aqui dessa forma. Vamos rodar para ver se está funcionando. Olha só. Então, quando eu rodar aqui, beleza, ele criou, tá? Perceba que ele deu stable products already exists, mas é porque ele tenta executar duas vezes, né? Nesse caso, ele está reiniciando. Então, não tem problema, ok? E aí, olha só, observe que ele criou aqui o nosso banco de dados normalmente. Para quem quiser saber, pessoal, essa extensão que eu uso aqui para ver o SQLite é o SQLite Viewer. Esse cara aqui, ó. SQLite Viewer, tá? Esse cara aqui. E aí você pode usar ele para poder ver banco de dados SQLite. Bom, pessoal, agora que a gente já implementou a conexão com o banco de dados, vamos começar a implementar os endpoints que vão interagir com o nosso banco de dados. Então, olha, a gente já criou aqui, né, o endpoint que a gente vai poder criar os produtos, mas a gente ainda não implementou de fato, né, isso que vai fazer a interação com o banco de dados. A gente já vai chegar para esse ponto. Mas antes, eu gostaria de fazer o seguinte. Eu gostaria de criar aqui, pessoal, um arquivo que eu vou chamar de models.py para poder criar uma classe chamada product, ok? Qual que é a ideia dessa classe, pessoal? Essa classe aqui, e eu vou importar from data classes, import data class. Beleza. Opa. Aqui, data class. A ideia dessa classe, gente, é que a gente tenha um modelo que vai representar a nossa entidade no banco de dados. Ah, Davi, é necessário? Não, mas vai facilitar essa forma que a gente vai trabalhar com os dados SQL. Então aqui eu vou ter um ID, que vai ser um inteiro, vai ter um name, que vai ser uma string, vai ter uma description, que vai ser, e aí eu preciso importar from typing, import optional, que é um valor opcional, str, né, que pode ser string ou nulo, quantity, que vai ser inteiro, e price, que vai ser um float. Ok? Então, isso aqui, gente, vai facilitar a nossa vida quando a gente for implementar para poder retornar as respostas, tá? Vocês já vão entender por que isso aqui vai ser bem interessante. Então, agora aqui no app, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar criando o endpoint para buscar os produtos. Então, vai ser app.get/products, ok? Aqui a gente vai ter find all products, ok? Dessa forma aqui. E aqui dentro, o que a gente vai fazer, né? Então, eu primeiro preciso começar criando a conexão, né? Então, a gente tem que definir a consulta SQL que vai buscar os dados. Qual que é a consulta? A gente vai fazer um select. Então, eu vou fazer aqui, ó, select ID, name, description, quantity e price, da onde? From products. Então, essa aqui é a consulta que a gente vai colocar, tá? Por fim, eu vou colocar um where 1 igual a 1 aqui no final, que a gente já vai entender o porquê desse 1 igual a 1, ok? Então, a gente define a consulta. Depois, a gente vem aqui e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar a conexão, né? Então, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de db. E aqui eu vou pegar minha função getDB. Ok? Então, aqui ele vai criar a conexão. Agora, a gente vai criar o cursor, que vai ser db.cursor. No final, a gente precisa fechar o cursor, tá? Então, recomendo sempre já criar tanto a abertura quanto o fechamento do cursor. E aí, para poder executar isso, a gente vai fazer o quê? Cursor.execute query. Como não tem parâmetros, a gente não precisa passar. E para pegar os dados, a gente vai pegar data cursor.fetchAll. Então,
eu estou executando aqui uma consulta, que é um select. Depois que a gente executa, para poder buscar esses dados, a gente chama esse fetch all. E aí agora eu vou criar os produtos, né? Como é que eu vou pegar esses produtos, né? Poder criar? Eu vou fazer o seguinte, fazer um return. Aqui eu quero que seja uma lista, tá? Aliás, posso até criar aqui uma outra variável, não tem problema. Mas a gente vai usar a list comprehension. Então eu faço o seguinte, olha, acho que aqui dá até pra botar como rows. Aqui que vai fazer mais sentido. Então ele vai buscar as linhas, tá? Então eu vou querer, ó, product, que é o nosso modelo, que está lá em models. O que eu vou fazer? Row for row in rows. Isso aqui eu quero criar como args, né? Então, o que vai acontecer aqui, galera? Olha só que bacana, tá? Products. Beleza. Então, quando a gente faz esse select aqui, ele vai trazer os dados em uma lista de tuplas, onde cada valor da tupla vai ser uma coluna da nossa consulta, ok? Eu assim, Davi, por que você não colocou o asterisco? Você escreveu coluna por coluna. Pessoal, quando nós estamos trabalhando com queries nativas dentro de um código, é interessante que a gente descreva explicitamente quais são as colunas. Exatamente pelo seguinte, aqui eu estou usando o construtor de product que tem exatamente os mesmos parâmetros aqui, né, da coluna na mesma ordem, tá? É por isso que eu estou usando o args aqui, né, porque ele vai passar a tupla como argumentos dessa função, né, que é o método construtor, de forma posicional, criando assim uma lista de produtos. Só que esse objeto aqui, gente, por si só, o Flask não vai conseguir serializar ele, né? Ou seja, ele não vai conseguir retornar isso. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso dizer que aqui vai ter um output, que é product out, e eu preciso dizer que vão ter vários. Esse main tem que estar como true. Então, esse main aqui vai dizer que, olha, não é um produto só, é uma lista de produtos. Vamos fazer um teste? Então, ó, tô aqui, tá? Recarregando a página, aqui já tinha um outro teste que eu tinha feito. Ah, tá. Claro que não vai estar funcionando, né? Porque não está rodando. Preciso rodar aqui a aplicação. Ok. Olha só, beleza. Então, se eu vim aqui tentar buscar, tranquilo, perceba que ele trouxe aqui, né? Como não tem produto nenhum cadastrado, ele trouxe uma lista vazia. Perfeito, está funcionando até aqui. O detalhe é que, como a gente definiu o output, olha só, ele também diz aqui, ó, certinho, exatamente a estrutura dos dados que vai ser retornada, ok? E aí, para a gente poder cadastrar os produtos, a gente vai precisar implementar também o endpoint para criar os produtos. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, dentro do nosso método, né, no nosso endpoint post/products, eu também quero implementar uma lógica parecida que a gente fez aqui, né, para poder criar os produtos. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou começar fazendo a mesma coisa que a gente tinha feito aqui em cima, tá? Então, criar tanto o banco de dados quanto o cursor. Então, aqui, banco de dados e cursor. E no final, cursor.close. Lembrando que a gente sempre precisa encerrar o cursor aqui, ok? Posteriormente, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai definir a query que vai ser executada, né, que é o SQL. E nesse caso, como é uma criação, a gente vai precisar executar um insert. Então vai ser insert into products, ok? O que eu quero inserir, né, ali? Eu quero inserir name, description, quantity e preço, né? E o price. Quais são os valores? E aqui a gente vai passar os valores. E aí, galera, vem algo muito importante, tá? Quando nós estamos trabalhando com queries nativas, utilizando SQL, é muito importante que você não faça a concatenação com fstring, como é normal a gente fazer, né? Então aqui, ó, você poderia fazer product_in.get name, né? Só que isso aqui não é uma boa prática, pessoal. Por quê? Dessa forma, a gente abre brecha para acontecer um ataque que é o SQL injection. Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai precisar dizer que o valor ele é um parâmetro que vai ser enviado posteriormente. Com o SQLite, é só a gente colocar uma interrogação.
Então, a gente vai colocar uma interrogação para cada parâmetro que a gente quer que seja substituído. Nesse caso, são 4 parâmetros, né? Que é o name, description, quantity e price. Esses parâmetros, eu vou criar uma tupla. Então, eu vou pegar aqui, ó, parameters, ok? Vou criar uma tupla para esses caras, onde a gente vai buscar esses dados. Então, é productin.get, porque isso aqui é um dicionário, né? Name, productin, description, quantity e price. Ok? Então, aqui estou definindo os parâmetros que serão utilizados. Tá? A gente pode até definir isso aqui embaixo da query, não tem problema. Ok? E aí, na hora de executar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa. Cursor.execute query e a gente passa agora os parâmetros, que pode ser tanto uma lista como uma tupla. Então fica a nosso critério aqui escolher como é que a gente quer fazer isso. Tá? Então aqui no caso estou passando uma tupla, onde ele vai pegar de forma respectiva os valores da tupla e passar para as interrogações. Ok? Um detalhe, galera, que a gente pode fazer aqui é o seguinte, eu posso adicionar aqui nessa consulta um returning ID. E aí, ele vai inserir o produto e vai retornar o ID para cá. Porque eu posso fazer agora da seguinte forma. Posso vir aqui e dizer, ó, ID, que é um inteiro, vai receber cursor.fetch1 com chave 0, né? Colchete 0, porque ele vai pegar, ele vai retornar a primeira linha, né? E o primeiro elemento aqui, que é o elemento 0, porque é o único que a gente está retornando. Ok? Para que isso? Para que a gente possa criar o produto com a nossa classe produto. Então, eu vou criar aqui, passando o primeiro parâmetro ID, e os próximos vai ser passado de forma posicional, pegando esses parâmetros, né, que são os outros parâmetros que a gente criou. Então, aqui a gente cria um product. Eu posso, inclusive, jogar esse close aqui, tá? Depois que eu fizer o fetch, ok? Criar o produto, e o que eu quero fazer é retornar esse produto, ok? Então, eu vou simplesmente retornar esse produto para cá. Algo que a gente pode fazer aqui no Flask, pessoal, caso você prefira, é o seguinte. A gente pode customizar o status de retorno que está sendo enviado. Como? A gente pode retornar o número do status, ou como eu prefiro fazer, é dessa lib aqui HTTP, importar um carinha, que é o HTTP status. Então, eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, olha, eu quero retornar um produto e um status created. Ok? E aí, com essa vírgula aqui, né, a gente está retornando uma tupla, onde isso aqui é o body e isso aqui é o status. Beleza? Então, se eu vim aqui tentar criar um novo produto, se eu não fiz nada errado, vamos criar aqui uma televisão, 20 polegadas, tem 5 e tá R$ 1.000. Vamos dar uma olhada. Ah, tá. Não tá funcionando porque eu preciso rodar. Ok. Você não fez nada errado. Olha só. Ele retornou aqui o produto criado, tá vendo? Retornou o status 201, que é o created. E se eu vim aqui para tentar buscar todos os produtos... Ah, teve um detalhe aqui que eu esqueci, gente. Faltou a gente executar o commit. Então, um detalhe aqui, tá? Quando a gente vai fazer uma persistência, a gente precisa executar db.commit aqui no final. Que a gente vai commitar o banco de dados para poder confirmar a persistência. Eu vou até colocar aqui antes do close mesmo, não tem problema. Ok? Então, antes de fechar o cursor, a gente commita as alterações, depois a gente fecha a conexão. Então, vamos tentar vir aqui de novo. Agora ele deve criar o 2. Opa. Ele criou um de novo. Beleza. Mas agora, como teve commit, vocês virem aqui, olha só, ele realmente criou lá no nosso banco de dados. E como isso está aqui no banco de dados, pessoal, se nossa aplicação reiniciar, isso aqui, os dados vão continuar aqui. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Reiniciar a aplicação, porque agora está tudo sendo salvo
através do SQLite. Agora, gente, a gente vai implementar um filtro nesse endpoint que busca os produtos. Então, o que acontece? É muito comum que nesses endpoints de GET a gente faça algumas pesquisas, né, para conseguir filtrar os resultados, ok? Então, aqui, por exemplo, fiz algum cadastro, tá, de mais alguns produtos, certo? Então, aqui temos 4 produtos, ok? E qual que é o meu objetivo? Olha, eu quero criar um filtro que pode tanto pesquisar pelo nome, por uma parte do nome, então se a pessoa escrever fone, por exemplo, eu quero que mostre fone de ouvido, ou só fone, ou tudo que contenha fone, e também por preço máximo e preço mínimo. E para isso, pessoal, a gente vai precisar declarar, né, definir um input aqui nesse endpoint, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou criar aqui um esquema, que eu vou chamar de product filter, que vai herdar de esquema. E aí, ele vai ter 3 campos. Ele vai ter o search, que vai ser uma string. E, por padrão, ele vai ter o load default, né, de none, se não for passado. Mesma coisa a gente vai fazer para os outros 2 campos, que é o min price, que vai ser um float, e o max price, que também vai ser um float. Ok? Então, dessa forma, eu estou declarando aqui 2 outros campos, né? O search com o min price e o max price. Beleza? E aí, como é que a gente declara esse input aqui, né, galera? Da mesma forma que a gente declarou aqui embaixo, só que vai ter uma diferença. Então, aqui a gente vai fazer, ó, arroba app.input. Qual que é o esquema de input? Product filter. A gente tem que importar daqui dos esquemas. Próxima coisa que vai ter que mudar, pessoal, é a location, tá? A location, nesse caso, vai ser query. E, por fim, o outro é o argname, que eu vou colocar como filter, para a gente receber esse cara aqui como parâmetro. Então, por que a location tem que ser query, pessoal? Normalmente, quando nós temos um endpoint do tipo get, a gente vai passar os filtros pelo que a gente conhece como query parameters, que são aqueles parâmetros que ficam depois da interrogação. Então, não sei se vocês já viram, por exemplo, digamos que a gente tem aqui o site do Google, né, google.com, e aí ele tem o barra search, né, que é aquela página de pesquisa, e a sua pesquisa, o que ele faz? Ele bota interrogação que igual a pesquisa. Aqui ele passa de fato a sua pesquisa. Então, o que é isso aqui? O que é esse Q? Esse Q é um query parameter. Os query parameters são definidos por esses parâmetros que são passados depois da interrogação. Se eu tiver outro parâmetro, eu posso passar um e-comercial e outro parâmetro aqui. E também ele vai ter o valor dele ali, ok? Então, basicamente é isso que vai acontecer, pessoal. Quando a gente define que, olha, eu tenho esses aqui são os meus parâmetros de filtro que vão ser recebidos via query parameters, ele vai aceitar via query parameters e vai jogar isso aqui. Então, vamos dar um print aqui, ó, filter, só para vocês verem o que acontece. Então, vamos rodar aqui nossa aplicação. E, voltando aqui agora na documentação, se eu recarregar a página, olha que da hora, pessoal. Ele já reconhece que esse endpoint pode receber 3 novos parâmetros, que são query parameters. Então, se eu tentar aqui fazer a requisição e olhar aqui no log, olha que da hora. Então, ele tem aqui, ó, ele deu print, esse aqui é o filtro e não tem nada. Se a gente passa as informações, olha como é que fica a request. Então, eu vou passar aqui, sei lá, texto. Pode ser qualquer coisa, não importa. E dá um execute. Olha como é que vinha a request. Ele botou interrogação, search igual a texto. Ok? Então, dessa forma, a gente vai receber os parâmetros dos filtros. E tá, Davi, beleza. Mas como é que você vai filtrar isso de fato? E aqui que entra, pessoal, uma sacada que a gente fez aqui no query, que é o seguinte. Aqui no query, depois que a gente botou o from products, né, a gente botou esse where 1 igual a 1. Por que a gente colocou isso? Porque uma vez que a gente já declarou a primeira condição, todas as próximas condições do where, né, para a gente poder filtrar, a gente pode começar utilizando a cláusula end. Então, fica dessa forma aqui, ó. Olha, se o filter.getSearch is not none, ou seja, se ele foi passado, o que a gente vai fazer? Eu quero que a minha query receba mais igual end, espaço end, tá? E a gente pode colocar aqui name, like, interrogação.
e um espaço no final. Olha que bacana. Então, dessa forma, ele vai concatenar. E aí, para a gente poder também ir sabendo se esse filtro foi aplicado ou não, eu vou criar aqui uma lista que eu vou chamar de parameters aqui, tá? Colocar ela depois, que vai ser uma lista nesse cenário. Por quê? Porque se isso foi adicionado por algum acaso, eu vou precisar dar um append. Esse append aqui, pessoal, eu vou botar duas porcentagens e aqui no meio filter.getSearch, ok? Dessa forma aqui. Então, isso aqui é o que ele vai passar para essa interrogação. Estou colocando depois só para a gente poder seguir o mesmo padrão que a gente colocou aqui depois, ok? Então, se ele passou search, concatena isso na query e adiciona esse parâmetro dentro dos parâmetros. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros cenários. Então, se isso aqui, .getMinPrice is not known, ou você pode só tentar fazer o if ali, tá? Que ele já vai entender. Acho que é até um padrão melhor. Vamos fazer dessa forma. Se tiver search, se tiver minPrice. Query mais igual end price maior ou igual a interrogação. Sempre coloca espaço no final, tá, gente? Para garantir que nada vai concatenar indevidamente. E a gente coloca parameters.append filter.getMinPrice. Mesma coisa para o max price, né? Max price, só que aqui, em vez de ser menor ou igual, é maior ou igual. Ok? Opa. Ou menor. Ah, não. Aqui vai ser maior ou igual, né? Que nem aqui. Aqui é menor ou igual. E aqui também, max price. E agora, nesse execute, a gente faz o seguinte. A gente pode passar simplesmente parameters. Dessa forma. E agora sim, isso aqui deve estar funcionando. Bora testar? Então, vamos rodar aqui. Vamos testar o search. Então, se eu vir aqui e dar um execute, é para ele trazer todo mundo. Beleza. Se eu botar só T, é para ele trazer. Ó, trouxe televisão, notebook e headset, porque todos eles têm T. Se eu botar TE, é só para ele trazer televisão. Televisão e notebook, porque o notebook também tem TE. Então, tá certo até aqui. Beleza, ótimo. Então, o search está funcionando. Vamos testar o min price. Vamos pegar aqui e falar assim, não, olha, eu só quero produtos a partir de R$ 500. Só é para trazer televisão e notebook. Então, vou botar aqui, ó, o preço mínimo é 500. Olha só, ele trouxe só televisão e notebook. Ah, não, mas o máximo que eu quero é 2.000. Então, ele vai trazer só televisão. Olha que da hora. Esses filtros, pessoal, eles ajudam a gente a filtrar os resultados em um endpoint de GET. Bom, para a gente finalizar o nosso CRUD, agora a gente só precisa implementar outras 3 operações. Quais são elas? Então, normalmente, pessoal, quando a gente cria um API REST, né, que a gente está fazendo um CRUD via API, existem 5 operações que a gente faz, né? Que é o quê? Listagem, detalhamento, criação, edição e exclusão. Exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui embaixo, eu vou implementar um novo endpoint, que vai ser o nosso detalhamento. Então, eu vou fazer aqui, ó, /products, e aqui a gente vai ter que colocar que a gente vai ter um parâmetro, que vai ser um ID que a gente vai receber. Então, aqui, ó, def find product by ID. Que eu posso dizer que ele vai receber um ID que vai ser um inteiro. Ok? Então, no Flask, quando a gente declara dessa forma, ele vai saber que aqui ele vai receber um campo que é um ID, que vai ser um inteiro. E o que a gente vai procurar aqui, né, gente? A gente vai tentar criar um produto, certo? Então, como é que vai funcionar aqui? Olha só, então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai começar criando o nosso banco de dados, né? Então, com getDB. Depois, a gente vai criar o nosso cursor. db.cursor. No fim, a gente vai fechar esse cursor aqui com o cursor.close. Ok? Tranquilo. O que mais que está faltando aqui, né? Então, agora que a gente já pegou aqui, a gente vai criar nossa consulta para buscar esses dados. A consulta vai ser muito parecida com esse cara aqui. Mas, ao invés da gente ter tudo, né? Ser where 1 igual a 1, aqui eu quero onde o ID seja igual ao ID que a gente vai passar como parâmetro. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer
cursor.execute query, qual que é o parâmetro? ID, tá? Passar aqui dentro de uma tupla, por isso que precisa dessa vírgula aqui, tá, galera? Porque isso aqui eu tô passando como uma tupla, ok? E aqui a gente pode pegar data cursor.fetch1. Quero fazer um teste aqui com vocês antes da gente retornar. Então aqui eu vou retornar um JSON por enquanto, só para, sei lá, pode ser kkkk aqui, não tem problema não, pode ser qualquer coisa, tá? Só para a gente poder fazer um teste. Vamos rodar aqui e ver o que acontece. Beleza, vou recarregar aqui a documentação. E aí, se deu tudo certo, ele vai reconhecer que tem mais um endpoint. Olha só, beleza, ele reconheceu esse cara aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, vamos buscar todos os produtos de novo. 1, 2, 3 e 4, beleza. Vamos colocar aqui, eu quero o produto 1. Mas o que interessa para mim aqui é o seguinte. Ele pegou a tupla do produto. Ok. Agora, se eu vim aqui e colocar o produto 10, vamos ver o que ele retorna? Ele retorna none. Tá, isso aqui é o importante. Por quê? Olha só. A gente vai buscar o produto. Vai tentar dar o fetch one. Se por algum acaso o produto não existir, a gente precisa retornar um status para o usuário, né? E o API Flask, gente, ele vai ter um carinha que vai nos ajudar a retornar esse status, que é o HTTP error. Esse cara aqui. Ok? Então, olha que da hora. Observe que ele tem até aqui uma forma, né, que a gente pode fazer isso aqui. O que eu quero fazer é, olha, se data is none, ou seja, se não foi retornado nada, eu quero dar um rise http error, onde o message vai ser produto não encontrado e o status code vai ser http status.not found, porque ele realmente não foi encontrado, ok? Então, o not found, pessoal, ele é um status code utilizado exatamente para esses cenários, quando a gente coloca uma rota e algo não é encontrado, né? Algo não existe. Nesse caso, se ele passou esse ID aqui, porque o recurso ele não existe, tá? E se deu tudo certo, o que eu vou fazer? Eu vou retornar um product passando data aqui, tá? Então, só um detalhe, pessoal, também para mostrar para vocês, esse output, isso aqui é provável, tá, que ele não funcione, porque o Flask, por padrão, ele não vai conseguir transformar esse objeto em um JSON. Vamos fazer esse teste? Então, olha só, se eu colocar aqui agora 10, teoricamente, tá, tem que rodar. É para ele retornar not found. Beleza, ele retornou aqui, ó, 404, produto não encontrado, tranquilo. Se eu colocar 1, vamos ver o que vai rolar. Olha aí, ele dá um erro. Por quê? Porque assim, cara, você tem que retornar string, dict, tanana, tanana. Se você retornar um objeto, ele não sabe, pô, beleza, como é que eu converto isso? É por isso que a gente utiliza o output. Então, quando a gente bota aqui app.output, product out, agora sim ele sabe como converter isso aqui, né? Esse objeto para um JSON, ok? Agora sim, se a gente vir aqui, ele vai conseguir converter normalmente. Bom, galera, agora sim, só falta a gente implementar a edição e a exclusão. Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai criar mais duas rotas, né? Então, a primeira vai ser um put, onde eu quero colocar barra products barra int id, né? Então, a gente vai ter a mesma coisa que a gente colocou aqui no detalhamento. Podemos até colocar da mesma forma, okay? Assim, ok? Só que vai ser um get, isso aqui vai ser um put. Só que além disso, a gente também vai ter que querer uma entrada, né? Um input. Quem é que vai ser o input? O input, pessoal, vai ser o mesmo do barra products. Dessa forma aqui. E aí a gente vai ter def update product, ok? Ele vai receber um product in, que vai ser um dicionário. Tranquilo.
O delete vai ser bem parecido também, só que ao invés de ser um put, ele vai ser um app delete barra products barra int id. Aqui a gente também recebe um id que vai ser um inteiro. E aqui def delete product by id. Ok? Também vai receber esse id, que vai ser um inteiro. Então, esses aqui são os dois endpoints que estão faltando para a gente finalizar o nosso CRUD. E aí, vamos começar aqui pelo delete. O que é o delete, basicamente, né, pessoal? O delete, ele vai ser uma mistura, né, do detail, né, que é o nosso find by id, com o próprio delete. Por quê? Porque, olha, se eu estou excluindo, eu primeiro preciso saber se o produto existe para depois excluir, né? Então, a gente pode simplesmente fazer um delete direto, ou, caso você queira tratar um status code como esse cenário aqui, a gente pode primeiro fazer um select, depois fazer um delete. Tudo depende de como que você quer fazer a sua aplicação. É claro que se a gente executar primeiro isso para depois executar o delete, a gente vai estar executando uma consulta a mais ali no banco de dados. Mas, por outro lado, a gente vai ter uma mensagem de erro mais tratável, né, digamos assim. Então, dessa forma aqui, ó, a gente vai pegar, né, ele vai fazer a mesma validação que ele está fazendo em cima, aí depois sim que ele pode vir aqui e fazer o delete, tá? Fica a critério de vocês, pessoal, como que vocês preferem fazer, tá? Então, eu poderia fazer isso aqui e aqui fazer a cláusula delete. Aliás, eu vou fazer direto com o delete, porque é uma consulta a menos, né, que a gente vai ter ali, então vai ser mais performático. Mas caso vocês queiram tratar esse cenário, vocês podem fazer isso aí. Então, delete from products, que é a nossa tabela, certo? Isso aí mesmo. Where id igual a interrogação. E a gente faz o seguinte, olha, cursor.execute query, e o que eu vou passar como parâmetro? Eu já vou passar o id como parâmetro para lá, ok? Depois a gente tem que fazer o db.commit, né, para a gente poder encerrar, ou para poder confirmar, né, a alteração, e aí sim fazer um cursor.close, né? Inclusive, pessoal, eu acabei de perceber que eu não estou fechando o banco de dados. A gente também pode fechar o banco de dados aqui no final de todas as operações, tá? O próprio Python fecha pra gente, mas eu acho que é uma boa prática a gente colocar que é para ele encerrar no final. Inclusive aqui eu também não fechei o cursor, né? Então aqui, tanto eu quero cursor.close e db.close. Nos outros também mesma coisa. Cursor.close, db.close. Ok, então tá fechando todo mundo aqui. Aqui tá aqui a mesma coisa. Delete, tananã. Se deu tudo certo, a gente vai fazer um return. Posso retornar aqui um message produto excluído com sucesso. A gente pode fazer dessa forma aqui, retornar um JSON, né? É um dicionário que ele vai converter para JSON lá pro front-end. Então, vamos rodar aqui a nossa aplicação. Olha só, então, quando a gente vir aqui, vamos recarregar a página, vai ter o delete e o update a gente não fez nada, né? Mas se eu vir aqui e pesquisar, beleza, ele tá aqui, vamos excluir a televisão, quero excluir o cara que tá com a ID 1. Então, se eu vim aqui e eu não fiz nada errado, ele vai, produto excluído com sucesso, ok, e aí, olha só, ele removeu aquele produto lá do banco de dados. Para poder finalizar o nosso CRUD, agora a gente só precisa implementar o update. Observe que o update, pessoal, ele é uma mistura, né, do create com o detail, né, com o find by id. Então a gente declara aqui para receber algo com a id da rota, e a gente pode utilizar o mesmo input do create aqui. É claro que isso aqui, gente, vai ser a depender de cada caso, tá? Mas essa aqui é uma utilização muito comum do put, por quê? Porque o put, pessoal, a gente sempre envia o objeto como um todo. Então, o estado que a gente colocar aqui na entrada vai ser o estado resultante lá na saída, vai ser como ele vai ficar. Então, por isso que é muito comum a gente utilizar dessa forma.
ok? E como é que vai ficar aqui, né? Vamos começar, eu vou copiar o create aqui também, só para a gente ter uma referência, porque o que vai mudar aqui nesse cenário é só a query que a gente vai executar. Então, em vez de a gente executar um insert, a gente vai executar um update products, e agora sim a gente vai botar um set, e aí vai botar name igual a interrogação, description igual a interrogação, quantity igual a interrogação, e price igual a interrogação, ok? E aí a gente também vai ter que botar um where aqui, né? Where id foi igual a interrogação. E a gente vai ter o passar o id no final, ok? Então aqui a gente passa aqui nos parâmetros o id aqui no final, porque lembrando que ele vai passar posicional, né? Então passar nome, descrição, quantidade, preço e por fim o id, né, de quem que ele vai estar atualizando, tá? Novamente, pessoal, assim como no delete a gente pode fazer uma consta de select antes, aqui no update é a mesma coisa, tá? Se você quisesse validar para garantir que o produto existe e tratar com um not found, por exemplo, você pode fazer dessa forma também, tá? Então, ali, olha, se não encontrar, usa o not found, se encontrar, atualiza ali normalmente, né? Aqui eu vou dar update direto, só para a gente poder facilitar nosso trabalho. Então, ele vai pegar, tananã, aqui não vou fazer nenhum processo de fetch, então vou só simplesmente fazer o update. E aí vou retornar, né? Return o produto, que é com isso aqui e o product in. Eu posso até colocar aqui o product in ponto values, correto? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer o args de parameters, só que do começo até o -1. Ele não vai ir até ele vai até o final, mas vai excluir o final, né? Então ele vai excluir esse cara aqui. Teoricamente. Então, teoricamente, esse cara aqui vai pegar name, description, quantity e price. Vamos até fazer um teste aqui. Dar um print você, retornar product sim, uma string vazia, só pra gente poder ver o que acontece. E vamos testar para ver como é que tá. Então, eu vou... Aqui ele já tá dessa forma, né? Eu não preciso nem recarregar. Vamos tentar atualizar o produto 2, que é quem? É o notebook, que tá R$3.000. Beleza, então vou botar aqui, ó, notebook Acer. Vou botar uma descrição, botar assim, 17 polegadas, quantidade, 10, preço, vou botar 3.200, só pra gente diferenciar. Bora ver o que vai acontecer. Ah, tá. Provavelmente ele caiu aqui, né? Vamos rodar. Ok. Bora ver. Opa, ele retornou um body vazio. Mas, ó, beleza, ele tá pegando aqui, né? Se a gente for ver, ele já deve ter feito update. Apesar de não ter retornado ali corretamente, ó. Beleza, ele fez o update aqui, ok? E a gente pode realmente utilizar esse carinha aqui como produto, né? Para poder retornar. Observe, gente, que ele retornou um dicionário vazio, tá? Um JSON vazio. Por quê? Porque como aquilo ali era uma string e ele tentou serializar para esse cara e viu que não tinha nenhum campo equivalente, ele simplesmente retornou um dicionário vazio. Mas agora sim que a gente está retornando um objeto que tem os mesmos fields que esse cara aqui, ele vai conseguir fazer o casting, né, ali, desse objeto para um JSON, ok? Então se a gente vir aqui e fazer o update de novo, vamos fazer o update agora do headset, tá? Então, aqui eu quero headset define, qualidade máxima, vou botar 100 e o preço R$250, ok? Então, se eu vim aqui, teoricamente, agora ele me retornou o objeto atualizado, ok? E aqui, ó, da headset description null, se a gente executar, ele vai trazer novamente o objeto atualizado pra gente. Então, pessoal, basicamente esse foi o vídeo, tá? Só fazendo uma breve revisão de tudo que a gente fez. Então, a gente criou nossa aplicação Flask, aqui no dcp.py, e a gente criou 5 endpoints, né? 6 endpoints contando com aquele inicial, mas foram
5 endpoints, cada um para uma operação do CRUD, né? As 5 operações mais comuns que a gente costuma fazer, que é listagem, detalhamento, criação, atualização e exclusão, ok? A gente também criou um arquivo para a gente poder se conectar com o banco de dados, né? Nesse caso, com a SQLite, certo? E a gente também criou um arquivo de esquemas, né, para poder definir quais que são as entradas e quais que são as saídas, onde lá na listagem a gente também implementou um filtro, né, utilizando uma técnica de consulta SQL com esse 1 igual a 1, né, então a gente ia fazendo a concatenação aqui do end e conseguia criar esses filtros personalizados, ok? Então, galera, espero demais que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal para poder receber mais vídeos e até a próxima.